Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. O episódio de hoje é super especial. Eu estou na presença da Yasmin Calassa, que é estudante de doutorado do programa de pós-graduação da Unesp de Jabuticabal e eu vou contar para vocês em detalhes porque a Yasmin veio hoje no episódio 70 do podcast e canal de Ruminologia. Há 2 anos atrás, quando eu ministrei a disciplina de Ruminologia no programa de pós-graduação, eu propus aos alunos, naquela época, que avaliassem os seminários dos colegas e o melhor seminário eleito pela própria turma, né, a pessoa, né, eleita aí com o melhor seminário, iria ser convidada para gravar um episódio comigo aqui no canal de Ruminologia. E na época, a Kênia Alves, que está no episódio 33 aqui do canal de Ruminologia, veio até aqui e a gente conversou um montão sobre eficiência metabólica e microbiana, que foi o tema que a Kênia escolheu há 2 anos atrás. E esse ano, quando eu ministrei a disciplina de Ruminologia para os alunos da pós-graduação dos programas de Botucatu e Jabuticabal, a Yasmin, que está aqui com vocês, foi eleita entre os seus pares, né, Yasmin, como o melhor seminário e prontamente aceitou o nosso convite e veio até aqui para conversar conosco. Yasmin, muito obrigado pelo seu tempo. Seja muito bem-vinda ao podcast e canal de Ruminologia. Tenho certeza que o assunto que a gente vai conversar hoje aqui vai ser de grande valia para todos os nossos ouvintes. Fique super à vontade e, por favor, se apresente para o nosso público. Sou eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite, né? Porque já assisto o seu canal desde que começou e prontamente aceitei quando o senhor me convidou. Então, eu sou zootecnista pela Universidade Federal de Alagoas, do campus de Maceió. Fiz meu mestrado na Unesp de Jaboticabal, ou de Botucatu, e agora, no doutorado, estou entrando no meu segundo ano pela Unesp de Jaboticabal com o professor Otávio. Então, hoje eu trouxe um assunto, né, bem novo aqui para falar, que também é tema da minha tese. Então, acho que a turma vai gostar bastante. Muito bom, Yasmin. Então, fique à vontade para compartilhar a sua tela enquanto eu vou contar aqui para nossa audiência sobre o que vamos conversar hoje. Bom, a Yasmin, depois que eu fiz o convite, ela aceitou. O próximo passo foi: e aí, Yasmin? A gente vai falar sobre o que aqui no canal de Ruminologia? E aí, o tema que escolhemos foi o ácido guanidinoacético. É até um trava-língua, é até difícil de falar, né, Yasmin? Ou simplesmente o GAA. A gente vai citar ele como GAA ou como ácido guanidinoacético. Tenho certeza, viu, Yasmin, que muita gente aqui que escute e assiste, né, o canal de Rumenologia nunca ouviu falar no tal do ácido guanidinoacético. Explica pra gente. Faz uma definição assim breve sobre o que é essa substância. Perfeito, professor. Então, o ácido guanidino acético, ou também chamado de guanidino acetato, passou, guanidino acetato ou até glicosiamina, ele é um composto aminoácido alfa, que são aqueles ligados a um carbono mais próximo. E ele é o único precursor da creatina. Por sua vez, né, a creatina, ela é uma molécula importante na ressíntese de ATP. Então, o GA está envolvido no metabolismo energético das células, sendo importante para o ATP de todo o corpo, né? Então, o GA, ele tem uma maior biodisponibilidade quando se comparado à creatina, porque ele tem vários transportadores que podem incluir esse GA dentro da célula. Já a creatina, ela vai ter um transportador. O GA, ele pode entrar por transportador de creatina, por transportador de
taurina ou por transportador de amino butírico, além de passagem passiva, né? Além disso, ele tem aí uma maior estabilidade térmica. Em alguns estudos, testando a inclusão do GA e da creatina em rações, passando por tratamentos térmicos, foi verificado que o GA ele era aproveitado quase 100% no final, enquanto que a creatina tinha uma estabilidade na sua utilização. Então, por isso que essa molécula, o GAA, está sendo utilizada, está sendo estudada para a alimentação animal. Muito bacana, Yasmin. Só para a gente deixar claro para nossa audiência, né? A creatina que a gente está falando aqui é a mesma creatina que o pessoal usa para ir na academia, né? Muita gente toma lá para dar mais força, para interferir, né? Dar uma ajuda no metabolismo energético, né? Não é mesmo? É a mesma creatina, certo? Exatamente. Muito bom, muito bom. Creatina, No- ela faz aí o papel, né, de ressíntese de ATP. Muito bom. E o GAA, ou ácido guanidinoacético, ele entra como precursor da creatina, ou seja, a intenção é fornecer o GAA ao invés de fornecer a creatina para os animais ruminantes, já que a creatina é mais instável, né? Basicamente o GAA, que é o precursor, ele é mais estável durante a digestão, durante o metabolismo, e a gente, né, vai abordar isso, né, durante esse nosso bate-papo. Para quem está no Spotify, pessoal, a Yasmin preparou slides assim muito bacanas para quem gosta de bioquímica, fisiologia, tem um montão de esquema. Corre lá para o YouTube depois para assistir e ver todos os esquemas aí que essa apresentação aqui da Yasmin mostra. Muito bom, Yasmin. Eu acho que está claro aí o que é o ácido guanidinoacético, e eu acho que a gente pode falar um pouquinho agora, né, sobre o modo de ação. O animal consumiu o GA. E aí, o que acontece? Em termos metabólicos, e depois a gente vai falar do rumen, hein? Vamos falar primeiro fora do rumen, o que acontece, mas depois a gente vai falar do rumen, hein? Esclarecer logo o que é isso, né? Então, a síntese do GA e da creatina, ela vai ocorrer aí em dois passos, né? Nos rins, no fígado e no músculo, a creatina ela se transforma em fosfocreatina. Aí, nos rins, acontece aí a utilização de dois aminoácidos, a arginina e a glicina, onde um grupo amino da arginina vai ser transferido para a glicina. Isso por meio de enzima arginina-glicina aminotransferase. Então, a glicina, quando ganha esse grupo amino, se transforma em GAA. E essa reação ocorre aí a sobra, né, de ornitina, que é justamente a que faz o feedback negativo para a enzima HAT, para que ela vai para que ela diminua a síntese de GAA. Ou seja, quando a gente dá o GA pronto para o animal, essa fase é pulada, essa fase de síntese dos lins é pulada e não há esse feedback negativo para parar, né, a síntese de GA. Muito bom. E também economiza arginina, né? Exatamente. Para produzir GA naturalmente, precisa queimar arginina, né? E essa queima de arginina é controlada pelo acúmulo da ornitina, né? Ou seja, a ornitina, na verdade, não deixa que, né, indefinidamente a arginina seja queimada, até porque é um aminoácido super importante, né? No metabolismo, principalmente de síntese proteica, né? Exatamente. A É, gente vai até falar um pouquinho disso. legal. E aí, Yasmin, com relação à ornitina, né? Eu fiquei pensando aqui, né? E aí aquela coisa de cientista maluco, né? A ornitina, a gente está falando do rim, né? Mas a ornitina, né? Ela tem um ciclo presente aí no fígado, né? Então, o ciclo da Sim, ornitina, o ciclo da ureia, é o ciclo que recicla a amônia que vem do rumen e retransforma essa amônia em ureia, né? Gerando ornitina, né? Então, eu fico pensando se o GAA utilizado em dietas com alta proteína, se a gente não vai ativar muito o ciclo da ornitina no fígado, e aí perder, né, esse detalhe de você fornecer o GAA, não utiliza arginina, não acumula ornitina, mas a alta proteína associada ao GAA, né, pode gerar, né, mais ornitina no fígado e acabar, vamos dizer assim, amenizando, né, o efeito proposto do GAA, né? Eu acho que não sei se deve ter alguma coisa com isso,
mas seria uma coisa legal de estudar, né? Associar o GAA a diferentes níveis de proteína na dieta. É interessante mesmo. Tudo vai depender da dose, né? Do GA e da proteína que você vai usar também. Claro. Então, passando aqui, né, o GA, ele está na corrente sanguínea, chega até o fígado, e no fígado ele vai ganhar aí um grupo metil, por meio da enzima guanidino acetato metiltransferase, vai transferir da molécula S-adenosilmetionina, que é um derivado da metionina, um grupo metil para o GA, e esse GA ele é transformado em creatina. E aí, nessa reação, vai sobrar aí moléculas de S-adenosil homocisteína, que é uma molécula que, se acumulada em grande quantidade, pode gerar um quadro de homocisteína e pode ser tóxico para um animal, pode acarretar em problemas, em doenças, né, do sistema nervoso central, aumentar aí as reações oxidantes do corpo, e também doenças do sistema reprodutivo. Então, esse também é um cuidado, qual a dose que a gente vai fornecer para o animal, para que não age esse acúmulo de homocisteína. Muito bom. E, E a homocisteína, quando a gente vai no médico e ele pede lá um montão de exame pra gente, a homocisteína, ela é um marcador inflamatório, né? Dentre vários que se tem aí, ela é um marcador inflamatório. Então, se tiver acúmulo de homocisteína, pode ser um indicativo de que o animal está inflamado ou o status mais alto, né, a maior concentração de homocisteína pode colaborar, na verdade, exacerbar, né, um problema inflamatório, né, ou qualquer outro problema aí que pode estar relacionado com esse acúmulo, como você bem disse anteriormente. exatamente. E aí, o último passo, né, a creatina, por ter um caráter não iônico, ela cai aí na corrente sanguínea, chega no músculo, nos tecidos alvos, principalmente no músculo, que é onde ela está em 95% da sua concentração, no músculo esquelético, e ela vai ser fosforilada, vai se transformar, então, em creatina fosfato. E esse fosfato ele pode ser doado para a molécula de ADP para se transformar em ATP, que é a nossa molécula energética, né? Vai servir aí como energia para o corpo. Então, basicamente, seriam esses três passos assim mais importantes, né, para a gente falar da síntese de GA e de creatina. Então, com isso que eu falei, né, da utilização do grupos metil, pode haver, como o GEASO está fornecendo ele pronto e ele utiliza muitos grupos metilos para a síntese de creatina, pode haver aí uma deficiência de grupos metilos no corpo e isso pode gerar um desequilíbrio, pode gerar um desequilíbrio antioxidante, né, e aumentar a inflamação do corpo. Além disso, outro problema que pode acontecer é o acúmulo da homocisteína, como a gente falou, que é um marcador, né, de inflamação do corpo, pode gerar vários problemas inflamatórios no doenças do sistema nervoso central. E aí o problema é justamente quando ela se acumula, né? Porque essa homocisteína ela é até importante aí para a transformação de glutationa, que é um antioxidante importante do nosso corpo. Então, a gente precisa ver justamente a extensão desse acúmulo dessa molécula. Então, pensando nisso, pode Ou falar. seja, a falta do radical metil, que é decorrente da transformação do GAA em creatina, faz com que acumule homocisteína, já que ela precisa desses radicais metil para formar glutationa, certo? Que é um potente antioxidante, ou seja, o animal, né, ele pode, não exatamente, né, só por isso ficar oxidado, né? Obviamente que ele tem que ter uma predisposição, né? Então, se ele está inflamado em decorrência de qualquer outra coisa, né, o GA ele pode exacerbar esse problema, né? Já que o sistema antioxidante vai ficar deprimido, né? Vai ser afetado negativamente. Exato. E aí, né, com esse ponto, né, com o cuidado de saber se a utilização de GA vai acumular homocisteína e vai prejudicar o animal, estudos estão sendo feitos para ver aí qual dose deve ser fornecido para o animal. Nesse estudo, os autores eles fizeram então um tratamento controle, um tratamento com ácido fólico. E por que utilizaram ácido fólico, né?
a molécula 5-metil-tetrahidrofolato, que é um derivado do ácido fólico, ela também está envolvida no ciclo da metionina. Então, ela pode doar grupos metil para homocisteína e essa homocisteína ela vai se transformar em metionina e não vai se acumular ali no meio. Então, foi utilizado um grupo com ácido fólico, outro grupo com GAA e o último grupo, a junção dos dois, né? Ácido fólico e GAA. Então, Só para a gente, antes de você entrar nos resultados, Yasmin, só para a gente dar uma noção para nossa audiência, o GAA, você colocou aí que é 6 gramas por quilo de matéria seca, é isso? Essa que é a dose? ele Então, seria, ou seja, o utilizou animal que come 10 quilos de matéria seca, ele come 60 gramas de GAA por dia, só para a gente ter uma ideia, é isso? Nesse estudo ele utilizou 6 gramas, mas aí a gente vai ver também mais para frente, tem estudos com a utilização de 0,9 gramas, 0,6 Tá, gramas, então ok, ainda está sendo verificado qual que é a dose melhor, né? ok, ok. E aí, os resultados desse trabalho mostrou que o GAA, ele não influenciou a concentração de homocisteína, ou seja, não houve esse acúmulo que é indesejado, ele não deixou que a homocisteína fosse acumulada ali no meio, e nem a metionina não diminuiu a sua concentração. Porque se acontecesse essa diminuição na metionina, iria implicar de que o GA estaria utilizando, né, grupos metil da metionina e iria acontecer o Claro. acúmulo da homocisteína. Então, ou seja, o GA ele não interferiu no metabolismo da metionina quando foi utilizado nesse trabalho. Quando o ácido fólico foi utilizado, aumentou, obviamente, a concentração do folato e diminuiu aí a homocisteína, mostrando que realmente o ácido fólico ele tem, né, essa função de doar grupos metil para a homocisteína para que ela não se acumule. Então, houve uma diminuição nessa homocisteína. Já a interação dos dois tratamentos, não, com relação aos metabólitos sanguíneos de metionina, folato e homocisteína, não houve nenhuma diferença. Então, foi observado que com essa utilização de ar não acumulou homocisteína, porém melhorou a digestibilidade dos nutrientes, melhorou parâmetros de desempenho, sem prejudicar o metabolismo da metionina. Eu achei interessante esse trabalho, principalmente o delineamento, né, o fatorial 2 por 2 aí, né, o estudo de adição, né, ou de ácido fólico ou de GA. Eu achei interessante porque, né, pô, tá testando o GA e tem-se a ideia, como você disse, né, que dependendo da dose ele podia consumir metionina, né, ou consumir o metil, né, da metionina e gerar o acúmulo de homocisteína. Isso não aconteceu. E aí, eu acho que os pesquisadores tomaram cuidado de colocar o ácido fólico junto, porque o ácido fólico é certeza que ele, né, que ele ia mostrar esse efeito, né, de redução da homocisteína, né? Então, ou seja, os animais estavam, né, obviamente, é, bem adaptados e aclimatados ao estudo para poder apresentar, né, o efeito que era proposto, né? Se o ácido fólico fez diminuir a homocisteína e o GAA não mexeu em nada, nem metionina, nem homocisteína, quer dizer que, né, pelo menos a dose aí de 6 gramas por quilo pode parecer um caminho inicial, né, para Exatamente. exatamente explorar a dose do produto para que ele seja só benéfico e não, né, cause nenhum malefício, né, ou efeito negativo sobre o metabolismo, né? E aí esses dados de digestão e fermentação eu gostei, viu, Yasmin? Pô, melhorou digestibilidade de um montão de nutrientes, proteína, fibra, é, aumentou ácidos graxos totais, né, no rumen. Então assim, tô começando a gostar do GA, hein? Tô começando a gostar. A gente vai falar bastante disso também, mas na frente. E Beleza. aqui a gente tem esse outro estudo, né, que foi com bovinos canulados, utilizando aí doses de GAA. Nesse aqui a gente tem um gráfico, né, embaixo. Zero seria o tratamento controle, né, sem GAA, 7,5 gramas por dia de GA e 15 gramas por dia de GA. E aí, nessa linha marrom, seria esses tratamentos apenas com GA, e a linha roxa
seria essas doses de GA mais 6 gramas de metionina. Um fatorial 3 Então, por 2, né? isso, adicionada aí a metionina como doador de metil, né? Para a utilização do GA. E aqui a gente tem os resultados do fluxo de metil relacionados à metionina, o fluxo de metil da metionina. Então, foi observado que quando o GA foi fornecido, né, iniciando aqui na dose de 7,5, houve um aumento da utilização de grupos metil provenientes da metionina e segue também aumentando aí quando o GA é fornecido 15 gramas, né? Mostrando que esse GA ele realmente utiliza grupos metil da metionina para poder fazer aí a sua síntese de creatina. E quando 6 gramas de metionina foi fornecido, não houve essa utilização grande de grupos metil, uma fonte de metil já para a utilização, né? Então, houve até uma diminuição quando 15 gramas de GA foi fornecido, né? Ou E, seja, que e 15 gramas no total do outro dia, né? Que 15 gramas no total. O outro lá, fazendo uma conta grosseira, era 50, 60 gramas. Agora diminuiu a dose, né? Só para a gente, né, contar uma história. Se puder voltar, Yasmin, no anterior, eu acho interessante aí, né? Quando não tinha nada de GA, né? E aí foi se aumentando a dose. Ele usou, né? Como você bem disse, né? Mais radicais metil, mas quando colocou a metionina, né, na dose de 15, né, ele diminuiu, né, o fluxo de metil, né, na dose de 15, né, e na dose de 7,5 praticamente foi igual, né, colocar ou não metionina numa dose de 7,5 de GAA praticamente dá no mesmo, né. exato, ele serviu como grupos metil, né, para a utilização do GA, quando foi utilizado em 15 gramas por dia, né? E Exato. aqui, esse outro resultado, né, a gente tem a retenção de nitrogênio, que é aí a deposição de proteína, né? A gente observa que quando o GA foi utilizado, nessas doses, não houve diferença aí na retenção de nitrogênio, porém, quando grupos metis foi adicionado na dieta, principalmente em 15, né, novamente, houve uma maior retenção de nitrogênio pelos animais. Então, um melhor aproveitamento do GA para a síntese proteica quando adicionados grupos metil, né? Ou seja, nesse trabalho, o 15 gramas por dia parece ter sido a melhor dose, já que, né, diminuiu o fluxo, né, de radicais metil e ainda aumentou a retenção de nitrogênio. A gente pode falar, Yasmin, que o GA, o efeito dele é maximizado na presença da metionina? Então, alguns trabalhos mostram que sim, mas a gente vai ver quando entrar no de desempenho, né, no tema de desempenho, a maioria dos trabalhos não utiliza nenhuma fonte de metil e ainda assim o GA ele consegue proporcionar melhoras no desempenho, na digestão. A gente vai ver isso mais na frente também. Eu fico pensando na questão até porque aminoácido é caro, né? Ninguém vai ficar aí suplementando aminoácido, né, se não tiver uma coisa, né, um objetivo bem específico, né? É bonito, né, na ciência, a gente, né, coloca um combo aí de dois produtos, um maximiza o outro, né? Mas no final das contas, o aminoácido é caro, né? Então, se o produto puder se suportar, né, sozinho, né, talvez seja o melhor negócio. É verdade. Beleza, ótimo. E aqui é outro trabalho, esse aqui é bem interessante, porque o que é que os autores fizeram, né? Eles utilizam. Ah, professor, esqueci de falar uma coisa. Esqueci de falar uma coisa nesse trabalho aqui que é bem interessante. Sim, vamos lá. Eles forneceram dietas deficientes em metionina nesse trabalho aqui. Ah, ok. Tá. Tá marcado Então, aí, isso já, beleza. já muda tudo, né? Porque é, se a gente colocar então uma ração com tudo fechadinho, tudo certo, de aminoácidos, será que realmente o GA não vai ter um bom desempenho e não vai precisar colocar grupos metil? Então, esses resultados aqui são com dietas deficientes em metionina. Tá, tá. Beleza, beleza. Então, aqui a gente tem outro trabalho, né, agora com novilhas,
holandesas, canuladas, e o tratamento eles foram infundidos num abomaso. E aqui os tratamentos, no gráfico, embaixo a gente tem as doses de GA, 0, 10, 20, 30 e 40, e na linha azul seria então GA mais 12 gramas de metionina por dia. Aí aqui a gente tem a concentração de creatina plasmática. Quando o GA foi infundido só ele, né, houve um aumento aí de creatina plasmática, porém na dose de 40 gramas por dia houve uma queda bem significante da creatina plasmática. Talvez seja justamente por essa ser uma grande dose, né, e aí utilizar muito o grupo metil, e aí não foi tão eficiente, não tinha grupos metios, né, ali disponível para converter o GA em creatina. Já quando o fornecimento de metionina é colocado na dieta, essa dose de 40 não tem essa queda tão grande, né? Então, é, o fornecimento de grupos metis proporcionou aí que houvesse um aumento na concentração de creatina plasmática com a utilização do GAA, nesse caso. O interessante desse trabalho é ver que mesmo com a suplementação de metionina, as doses de 10, 20 e 30, né, elas foram maiores sem metionina, né? A concentração de creatina foi maior sem metionina, né? Exatamente, foi. Então, o que a gente conversou antes, né, como você mencionou, né, no outro trabalho que tinha deficiência de metionina, aí o GA responde à presença de metionina, mas quando tem uma dieta que não tem deficiência, que aparentemente está balanceada, né, em termos de aminoácidos, ele consegue se sair bem, né, sem uma ajudinha, né, de um radical metil externo, né? Exatamente, sem grupos metis, né? Muito bom. Aqui a gente tem também a concentração de homocisteína. Então, mostra justamente que na dose, a partir da dose de 30, né, há um aumento significativo de homocisteína, um acúmulo daquela homocisteína que a gente já falou anteriormente. E quando há o grupo metil aí na dieta, cai, né, essa Claro. concentração de grupos metil Uhum. na dose de 30 e de 40, mostrando mais uma vez a eficiência aí desse grupo metil para transformar a homocisteína de volta à metionina, né? Ou seja, talvez nesse caso, né, Yasmin, o 10, o 20 e o 30 ficaram mais altos em termos de creatina, provavelmente não tem diferença entre eles, ou seja, mais o 30 já aumentou a homocisteína, ou seja, talvez, Bastante. né, trabalhar com 10 ou 20 a gente está começando a funilar, né? Eu tô É, fazendo essa exatamente. leitura, né, para exatamente a gente afunilar a dose. Talvez a gente falou primeiro lá de trabalhar com 50, 60, depois né, falou 15, agora parece que aí 10, 20, né, gramas por dia, né, já que a homocisteína, né, foi aumentada, né, na dose de 30, né? Foi aumentada, isso. Muito E bom. a concentração de GAA, né, que aumentou quando o GA foi fornecido, mais acentuamente quando comparado àqueles tratamentos que recebeu grupos metil. Então, foi um aumento linear à medida que foi aumentando as doses de GA. O acúmulo de GA de plasmático foi aumentando também. E o azul aí é a metionina, né? O azul é GA com metionina. Será que pode ter algo, a presença da metionina, apesar da suplementação do GA, eu estou imaginando que da onde vem esse GA adicional, né? Quando você não coloca a metionina, né? O que que acontece? Das duas, uma, ou é mais, ou tem mais GA sendo produzido pelo mecanismo normal que você já mostrou com queima de E, arginina, ou a metionina uhum, exerce algum efeito que inibe essa conversão. de regulação, né? De regulação, né? Assim, ela fornece metil, beleza, mas e Sim, antes, né? Será que a metionina não, né, não não inibe? pode, não pode inibir, né? Pode ser. Ou causa Aí, o acúmulo, né? Causa um feedback, apesar de ser um aminoácido que fornece metil, né? Mas, né, talvez ela possa inibir, né? Um dos mistérios aí que talvez, né, precise ser elucidado, né? O que que acontece? porque Tá tendo estímulo do mecanismo com presença do GAA, queima a arginina ou não? A arginina é preservada e a metionina que tá fazendo um feedback negativo, né?
Sim, é porque assim, esse dado ele é até interessante se a gente olhasse só para ele, né? Por exemplo, esse tratamento que recebeu a metionina foi menor, será que é porque teve uma maior conversão de creatina e aí não acumulou GA? Porém, se a gente vê o primeiro gráfico, não é isso que nos mostra, né? Que a creatina Uhum. plasmática foi aumentada Claro, quando o GA foi fornecido sozinho. claro. Então, é mais complexo. Beleza. E aqui seria a concentração de metionina, né, para ver se o GA ele vai interferir aí no metabolismo da metionina. E esse gráfico mostra que não houve nenhum resultado assim discrepante, né, uma queda na concentração de metionina quando o GA foi utilizado. Quando grupos metil da metionina foi utilizado, houve um aumento aí em 20, 30, né, da concentração de metionina, porque eram doadores de metil, né, proveniente da metionina mesmo, então já era esperado. E aí mostra que o GA ele não atrapalhou o metabolismo desse aminoácido, apesar de ter tido um acúmulo lá na Claro, homocisteína, né? claro. E Bom, entrando agora, né? chegamos à parte que eu estava na expectativa, hein? Vamos falar do rumen agora. O que que acontece com o GA no rumen, né? Eu já gostei, viu, Yasmin, quando você falou no começo que ele é resistente à alta temperatura, né? Eu falei assim, Sim, bom, usualmente quando se faz um aditivo, né, novo, muitas vezes não dá efeito no rumen, porque o rumen é um ambiente super proteolítico, ele é um ambiente que tem temperatura elevada, né, e acaba o aditivo tendo que ser protegido, né, ou realmente não sendo, né, ou acaba não sendo viável, né, para animais ruminantes, né, mas eu já gostei que ele foi resistente ao tratamento térmico, então, né, e gostei também da prévia que você mostrou lá de aumento de ácido graxo de cadeia curta, ou seja, alguma coisa esse GA está fazendo no rumen. Vamos lá, vamos falar sobre o rumen. então, agora sim, entrando, né, no rumen, o que que acontece com o GA quando ele é fornecido para os animais ruminantes? Isso aqui é uma dissertação, mas que já foi publicada também em artigo. Os autores, eles tinham justamente esse objetivo, né, de verificar se o GA ele era degradado no rumen e qual que era a extensão dessa degradação. Então, um tratamento controle, um tratamento que era colocado 10 ou 20 gramas por dia de GA no rumen e outro tratamento com 10 e 20 gramas de GA por dia no abomaso. E aí, eles observaram alguns parâmetros, mas aí eu trouxe esses dois dados mais importantes aqui de creatina plasmática e creatina urinária, onde observaram que, se a gente olhar só aqui a parte do abomaso, né, houve um aumento de creatina plasmática quando o GA foi infundido no abomaso, e no rumen houve uma tendência de aumentar a concentração da creatina plasmática quando colocados no rumen. A creatina urinária segue a mesma tendência, não. Houve diferença, né? Para o abomaso e para o rumen, um aumento com relação ao tratamento controle na utilização do GA. Então, com esses valores, eles quantificaram, colocaram em cálculos, utilizando valores de creatina plasmáticas, eles acharam valores de 47% na degradação dessa molécula, e quando utilizaram os valores de creatina urinária nos cálculos, acharam aí um percentual de 49% de degradação. Ou seja, a gente tem aí aproximadamente que 50% do GA que é fornecido para o animal, que é suplementado para o animal, ele foi degradado no rumen. Ou seja, ainda tem um efeito, ele tem um efeito ruminal dos 50% que é degradado no rumen, mas tem 50% que passa Que pelo rumen passa e é aproveitado para o e animal. que pode ser Exatamente, aproveitado pelo sistema do animal, que a gente já conversou aqui anteriormente, lá para o rim, para o fígado e tudo mais. Muito bom. exatamente. E Legal. aí, né, fica a pergunta, se ele é degradado ali no rumen, o que é que acontece? Será que as bactérias conseguem utilizar também esse GA para sua síntese? Então, a partir desses resultados, foi que surgiu aí trabalhos relacionados a verificar os parâmetros ruminais. Então, aqui nesse trabalho foi utilizado, essa dose já é 0,6 gramas de quilo de matéria seca, né, de GA,
Por Ou quilo, né? então, O que seja, seriam 6 gramas no total. Chega perto isso, de 6 gramas, tá? isso. Ou o tratamento controle, né? Foram dois tratamentos. Foi observado então que aumentou a concentração de bactérias totais, principalmente as Ruminococcus flavifacies e Ruminococcus albus, Fibrobacter succinogênesis, Butyrivíbrio fibrosolvens e Rubinobacter amilolíticos, além de protozoários. E, é claro, com esse aumento, né, das bactérias, houve um aumento aí da fermentação ruminal, aumentou a atividade de xilanase, celobiase, protease e alfamilase. E isso se refletiu numa maior digestibilidade de matéria seca, matéria orgânica, proteína, FDN, FDA, aumentou aí, então, o nitrogênio, né, também ali ruminal, e os ácidos graxos foram aumentados justamente por conta dessa maior digestibilidade, de uma maior fermentação, né, porque estava ali tendo um crescimento das bactérias no meio, né? Ou seja, o maior efeito, aparentemente, pelo que você está mostrando, é sobre a degradação e fermentação de fibra, né? Porque todas as bactérias que foram afetadas aí, os ruminococos, a Fibrobacter, a Butyrivíbrio, o Ruminobacter, e mesmo os protozoários, eles têm um papel fundamental na degradação de fibra. Na verdade, todas essas bactérias aí são fibrolíticas, né? O protozoário ele pode mudar um pouco aí o mecanismo de ação, mas se a gente considerar as bactérias, elas são, todas essas são fibrolíticas, né? Então, já que aumentou a quantidade dessas bactérias, né, essa maior quantidade redundou na maior degradação de FDN, de FDA, né, o que, o que também acabou, né, como resultado, mostrando um aumento de ácidos graxos de cadeia curta, né? Então, agora eu fiquei mais curioso ainda. Um negócio que tem efeito no rumen e que age em degradação de fibra, né? Pô, Em degradação de fibra. é. Exato. E aqui a gente vai ver também o porquê disso, né? Aqui nesse trabalho, né, tem mais um trabalho, é bem parecido com esse que eu falei, porém com doses, dessa vez 0,3, 0,6, 0,9 Uhum. de GAA, que é Por quilo gramas de por matéria quilo de seca. GAA. Isso. E aí também houve esse aumento na população de bactérias, aqui de fungos. Fungos também, né, tem um importante papel na digestão de celulose, né? Uhum. Claro. E aí diminuiu, aí teve uma queda no pH, o menor pH foi quando foi fornecido 0,6 gramas de GA, mas esse pH ele não interfere, né, professor, negativamente aí Não, pH na bem alto, digestão, né? Uma dieta de né? 50-50, né? Volumoso concentrado, então não é para ter problema. Exato. E aí mostrou uma resposta linear na digestão de matéria seca, matéria orgânica, proteína, principalmente FDN e FDA, justamente por ter tido um apoio maior àquelas bactérias celulolíticas, como o senhor falou. Então, nesse caso, o nitrogênio amoniacal não foi aumentado, apesar de ter havido uma maior trabalho das proteases, né? Não houve um aumento no nitrogênio, mas aí aumentou a concentração de acetato por conta dessa maior digestão de fibras, né? Ou E, seja, confirmou, né, Nesmin, um outro trabalho que confirmou, né, com doses que ele tem potencial de melhorar o aproveitamento da fibra no rumen. exatamente. E aí, né, eu fiquei encucada. Como assim, né? Fui atrás de saber por o que poderia ocasionar essa resposta pelas bactérias celulolíticas. E se a gente for observar, né, na composição do GA, tem aí amônia, e as bactérias celulolíticas, elas utilizam exclusivamente amônia para o seu crescimento, né? Aquelas amilolíticas, elas ainda podem utilizar aminoácidos para crescer, já as celulolíticas não, não é isso? Então, esse Interessante. trabalho aqui, em 1954, o autor ele fez aquela metodologia do rumen artificial, né? Uhum. E pegou alguns compostos com amônia para verificar se eles tinham aí o potencial de ajudar na digestão de fibra e de apoiar o crescimento das bactérias celulolíticas. Se a gente vê aqui no segundo, a gente tem o guanidino acetato, que é o nosso GAA, Uhum. ele mostrou uma resposta 100% na digestão
da celulose e apoiou aí o crescimento das bactérias celulolíticas. Uma outra vantagem que o autor ele cita é com relação à amônia, a excreção de amônia dessa molécula que é lenta por ter uma quebra em duas. Então, o GA ele vai ser quebrado em amônia e ureia e depois a ureia vai ser quebrada. Por isso, quando a gente vê aqui comparado à ureia em cima, né, ela tem um nível de amônia aí bem mais baixo. Então, apesar desse nível baixo, teve uma excelente resposta, ou seja, a, a, a taxa que a amônia sai dessa molécula é comparada à taxa de utilização das bactérias ruminais. Muito bom. Ou seja, obviamente, né, que ele tem um baita potencial, então, como você está mostrando, para interferir no metabolismo, interferir positivamente, né, no metabolismo de fibra no rumen, mas como ele aumenta o nível de amônia, a gente não pode excluir o fato dele também interferir, ou pelo menos interferir parcialmente em algo relacionado à fermentação de amido ou de açúcares, né? Sim, De carboidratos de conteúdo celular. é Muito verdade. bom, muito bom, Yasmin. E, bom, falamos aí do efeito do GA na fisiologia, no fígado, nos rins, nos músculos, falamos dentro do rumen, mas a gente sabe que nenhum aditivo sobrevive se não tiver efeito no desempenho, né? Que você... Exatamente, é o que a gente quer, né? Exato. Vamos falar um pouco disso, o efeito do GA, o que se tem até o momento, né, sobre os potenciais efeitos do GA sobre o desempenho de ruminante Perfeito. em geral. Então, eu trouxe aqui, né, esse trabalho. Se a gente for observar, esse trabalho aqui, ele não tem utilização de metil, são doses, né? Na verdade, é aquele trabalho que eu mostrei também com relação ao rumen, né, com doses. Tá, É ok, 0,3, 0,6, 0,9 ok. gramas por quilo de matéria seca, mostrando aqui um resultado positivo principalmente no ganho Vai de ter peso e na resultado. eficiência. Quando a gente vai olhar os trabalhos com GA, as principais variáveis que respondem positivamente é o ganho de peso e a eficiência. Aqui houve um aumento, né, no consumo de matéria seca, o peso final dos animais aumentaram com a utilização do GA, e isso foi reflexo do ganho de peso que aumentou e a eficiência foi melhorada para esses animais quando o GA foi fornecido. Muito bom. Acho que o ganho mostrou um baita efeito, né, de Sim, ganho de peso, né? Um baita aumento de ganho de peso com GA. Impressionante. exatamente. E aqui, nesse trabalho também, com cordeiros dessa vez, e a dose 0,9% de GA. Aqui a gente tem os valores, então, de peso corporal, né, final, foi bem maior para os animais que estavam consumindo GA. Além disso, o peso de carcaça e o rendimento de carne refletiu aí na utilização do GA. E também a área de olho de lombo, que é uma medida aí, né? Quanto maior essa área de olho de lombo, maior seria o rendimento de carcaça, o rendimento de carne, foi maior para os animais que estavam consumindo o ácido guanidino acético. Não tem resultado em relação a... Esse não é gordura, né? Não tem resultado em relação à Não, espessura de gordura, né? não tem, Eu tô achando interessante, porque lá no começo a gente falou, pô, o cara usa creatina para ir na academia, né? Supostamente é para estimular a síntese muscular, né? E sim, aí a gente falou sobre diversas coisas, sobre metabolismo, sobre fisiologia, sobre efeito no rumen. E quando a gente fala de desempenho, é exatamente um aumento da área de olho de lombo, que tem tudo a ver com musculosidade, aumento e sim, ganho de peso vivo, aumento de carcaça, né? Ou seja, talvez esse produto possa funcionar, né, realmente como, né, um promotor de síntese proteica natural, né, exato. sem utilização de beta-agonista, sem a utilização de implante, né, talvez possa ter um efeito não igual, né, obviamente que a gente sabe que não é igual, mas ter um maior efeito de síntese proteica. Muito bacana. Sim, é bem parecido mesmo, agora que o senhor falou, bem parecido, né, o mecanismo com os beta-agonistas, né?
É, a utilização de GAA. E aqui, esse outro resultado embaixo, né, mostra aí a frequência da espessura das miofibrilas, né, mostrando que o GA seria o roxinho, né, e o controle, o vermelhinho, mostrando que com a utilização do GA houve uma frequência maior das miofibrilas de tamanhos maiores, né, a partir de 25 micrômeros, ou né, seja, vai mais, aumentando, mais hipertrofia. ou seja, proporcionando uma hipertrofia no tecido muscular. E aí, por que, né, que pode haver esse resultado aí de hipertrofia muscular? Aqui só um parênteses bem rápido. Esse trabalho ele foi com células musculares, mas no meio de cultura de creatina, então, no meio de diferenciação, né, observou que houve uma hipertrofia nos miotubos. Os miotubos, eles vão compor aí as fibras musculares, né? Então, quando as células musculares foram colocadas no meio de diferenciação com creatina, houve essa hipertrofia, gerando que 4 dias depois dessa diferenciação, esses miotubos tinham um tamanho 40% maior do que aqueles tratamento controle. Isso por quê? Impressionante. Por, pode falar. Impressionante. É. Isso por quê, né? Porque ele está envolvido aí na expressão de genes IGF-1, AKT, mTOR, que são aí genes responsáveis pela deposição de massa muscular. Então, puxando esse gancho, né? Como que eu trago aqui um trabalho, mas como que poderia, né? é, acarretar esse aumento de hipertrofia. Acontece que aí os receptores de tirosina quinase, que são responsáveis pela expressão de genes, eles são ativados com é, a- é, fatores de crescimento, né? Por exemplo, GF1, insulina. Claro. Então, quando há um aumento na atividade do IGF-1, vai haver aí um mecanismo de cascata, vai fosforilar a PI3K e vai alterar aí a ACAT, que vai influenciar, vai ativar aí a mTOR, que é uma importante molécula para a síntese proteica, e essa mTOR vai ativar a P70S6K. Então, nesse trabalho, foi justamente o que os autores verificaram. Quando foi fornecido GAA, a expressão de genes de creatina hepática, IGF-1, PI3K, ACAT1, mTOR e P70S6K foi aumentada. A expressão desses genes foi melhorada quando o GAA foi fornecido. Então, é justamente por esse mecanismo que acarreta numa hipertrofia do tecido muscular. Muito bom, Yasmin. Muito bom. Muito bom. Interessantíssimo o GAA, o ácido guanidina acético. Você está trabalhando com isso no seu doutorado, então, pô, acho que foi demais essa viagem que a gente fez aqui né, pelo produto. Pô, vimos a substância, passamos né, pelos efeitos, né, de novo, em rim, em fígado, falamos de efeito em rumen, e aí falamos do baita potencial que isso tem de afetar o desempenho, né? Isso. Funcionar como um, um plus aí na síntese proteica muscular, e nada melhor do que olhar a expressão de genes, né? Para ver se não foi uma coisa casual, né? Pô, os genes relacionados à síntese proteica estão super expressados, né? Quando a gente, né? Quando o GA foi incluído, né, na dieta. Então eu acho que é um produto que ele vende no mercado já, ele está disponível para venda. Ele está disponível para monogástrico, já é bem utilizado para aves e suínos. Muito bem. Então, né, no campo da ciência aí, no campo do teste, né, eu acho que é um produto, pelo que a gente discutiu aqui hoje, com baita potencial, né? Já que a Sim, indústria de nutrição animal gosta muito de aditivo, né? Talvez esse é, aí tenha estreado aí nos ruminantes com o pé direito, né? com certeza. E assim, estudos com ruminantes, né, só tem estudos com Angus, por exemplo, não tem um estudo com Nelores. Então, acho que vai ser bem interessante. E é o que vocês vão fazer. Isso. Exato. Muito bom. Muito bom. Yasmin, muito obrigado pelo seu tempo,
por estar aqui com a gente no podcast, canal de Ruminologia. Agradeço demais, acho que o papo foi sensacional e também tenho certeza que a nossa audiência quer saber como te encontra, como que a gente acha a Yasmin Calaça hoje nas redes sociais. Fala aí que eu vou colocar na descrição aqui. Então, hoje eu tenho agora o Instagram, né? Voltei para o Instagram e meu Instagram é Yasmin_Calaca, que não dá Ah, para botar o seu cedilho, beleza? mas podem me adicionar lá que eu aceitarei todos. Agradeço por sua oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o ácido guanidinoaceto. Quem sabe aí futuramente já estou me convidando, né? Quem sabe futuramente eu venho para falar mais sobre ele. Beleza, ótimo. Já está super convidada para gravar uma parte 2 quando tiver os resultados. Muito obrigado, viu, Yasmin? Eu que agradeço, professor. Espero que todo mundo goste aí dos trabalhos que eu trouxe, fiz com carinho. Espero que seja bem aproveitado. Com certeza. Um abraço. Abraço.